E aqui a gente vai passar para mais uma descoberta arqueológica recente, olha só. Aqui a gente tem a região de Saqqara, necrópole de Saqqara. Por que necrópole? Porque é uma região de cemitério, né? A gente tem, além dessa pirâmide de Djoser, faraó Djoser, então, foi a primeira pirâmide egípcia, né? Olha só, a bichinha tá um pouco... sofreu um pouco aqui com o tempo, né? Mas você vê que ela tá bastante resistente, né? Internamente é bem interessante. Então, essa descoberta tem a ver com essa pirâmide escalonada ou pirâmide de degraus de Djoser. Quem construiu, projetou, construiu foi Imhotep. Né? Imhotep que se desenvolveu em várias áreas do conhecimento, né? Engenheiro, arquiteto, médico e muito mais. Então, essa descoberta que eu vou falar envolve a descoberta de uma técnica que eles utilizaram na construção dessa primeira pirâmide. Lembrando, que foi a primeira pirâmide egípcia, tá? Foi essa daqui, primeira pirâmide, né? Foi essa pirâmide de Djoser. Tá, então, pessoal, Saqqara, que é uma necrópole, né? Além dessa pirâmide, a gente tem muitas mastabas ao redor dela, a gente tem muito cemitério, por isso que é uma necrópole, tá? Então, essa pirâmide, a mais antiga do mundo, a primeira do Egito, a mais antiga do mundo, ela foi construída com a ajuda, descobriu-se, né, recentemente, de um elevador hidráulico. E aí eu achei interessante trazer para explicar um pouco, né, uma técnica, né? E os povos antigos, eles tinham essas técnicas de construção. Não foi nada alienígena, nada de outro planeta. Técnicas próprias dessas populações, dessas civilizações antigas que eles utilizavam ali nas suas construções, né? Então, esse elevador hidráulico eu achei bem interessante. E é legal a gente entender essas técnicas de construções utilizadas pelos antigos construtores, arquitetos, engenheiros. Então, essa arquitetura interna dessa pirâmide de Djoser, a primeira, né, das grandes pirâmides do Egito, indica o uso dessas tecnologias hidráulicas e o que vai desafiar ali várias teorias que a gente tinha anteriormente sobre a criação deste monumento. E essa descoberta ela foi descrita em um artigo publicado na última quinta-feira, dia 25, se eu não me engano, na revista PLOS ONE, e vai indicar ali que tecnologias e sistemas hidráulicos já existiam muito antes do que se imaginava. Eles já usavam essas técnicas, né? Acerca ali o quê? Qual a idade dessa pirâmide? 4,5 mil anos, né? 4.500 anos atrás, eles já estavam usando essas técnicas, tá, pessoal? E aqui é uma imagenzinha, ó, de dentro dessa pirâmide, tá? Bem interessante. Essa pirâmide de Saqqara, né? E assim, você vê que tem umas regiões também mais embaixo, tipo uns labirintozinhos, uns corredores. Então, aqui é uma das regiões aqui dela, internamente. Então, pessoal, um elevador hidráulico, ele consiste em um dispositivo que vai transmitir a pressão aplicada por um líquido em uma de suas colunas a todos os pontos desse sistema, tá? Como resultado, pessoal, é possível aplicar uma força menor do que aquela realmente necessária para levantar um objeto, no caso, esses blocos que foram usados, blocos megalíticos, né, usados na construção aí dessa pirâmide, né? Então, na construção dessa pirâmide de Djoser, esse mecanismo, ele poderia ter movimentado ali esses grandes blocos de pedra que formam essa pirâmide, ajudando ali a elevar esses blocos do chão para o topo, né? Uma técnica que nunca ela tinha sido registrada naquele local, nesse período, né? Então, é algo realmente inovador descobrir mais uma técnica que a gente tem de construção de pirâmide. Então, inclusive, tem 2 lives agendadas aqui no canal que eu vou falar só sobre construção de pirâmide, tá? Vou mostrar papiros das cavernas ali do Mar Vermelho, né? Vou mostrar detalhes, o Diário de Meré vai mostrar detalhes
de construção, de transporte desses blocos, tá? Então, para a gente ver que não é nada sobrenatural, né? Nada de outro mundo. Então, eles tinham suas técnicas, né? Então, essa pirâmide, pessoal, de degraus, essa pirâmide de Saqqara, né? Como eu falei, ela foi a primeira a ser construída, estabelecendo ali esse modelo, como é que eu posso dizer, um modelo funerário, tão característico ali dos faraós egípcios, a forma como eles gostavam, né, de ser enterrados, né, nessas tumbas. Então, ela tem uma altura, pessoal, essa pirâmide, ela é bem menor que as outras, principalmente as duas maiores ali de Gizé. Essa aqui tem 62 metros de altura, tá? Ela foi construída, como eu falei, durante o reinado de Djoser. Ele encomendou para ele queria ser sepultado nela, né? E aí ele encomendou a Imhotep, né? Ali por volta de 2630 antes da Era Comum. Ela foi construída nesse período e considerada ali o túmulo mais alto dessa época, que depois posteriormente vieram as pirâmides de Gizé, ou Giza, tá? E aqui a gente tem uma outra imagem interessante que dá para ver tanto a pirâmide escalonada, como, ó, eu falei que vizinho a ela a gente tem umas mastabas, né? Essa estrutura aqui vizinha à pirâmide são as mastabas, que eram também túmulos, bem interessantes e até complexos, né? Eram bem interessantes. Eu vou postar um vídeo quarta só mostrando detalhes dessas mastabas por dentro, né? Tinham vários compartimentos, o poço, né? Por que tinha um poço? Então a gente vai entender melhor no vídeo que eu vou postar na quarta, tá? Então, pessoal, para chegar a essas conclusões aqui desse estudo, dessa pesquisa, esses pesquisadores, eles analisaram toda essa estrutura interna da pirâmide, dessa pirâmide escalonada. E eles observaram que ela foi construída em um estilo tipo vulcão, né? Utilizando ali da pressão da água para empurrar as pedras em seus devidos lugares. Essa é a hipótese desenvolvida nesse estudo, essa tese, né? Então, mas de onde essa água poderia ter vindo, né? Eu acredito que talvez seja a dúvida de muitos de vocês. E como que ela foi conduzida ali ao mecanismo do elevador hidráulico, né? Tem todas essas questões aí. Então, uma das mais antigas estruturas de pedra, que é chamado de Girs el-Mudi, ela pode ter funcionado como uma barragem para reter sedimentos e água. Então, a topografia dessa estrutura sugere a presença de um possível lago temporário a oeste do complexo onde Djoser está localizado, onde essa pirâmide está localizada, com um fluxo de água que havia antes, né, ao redor dessa pirâmide escalonada, tá, pessoal? Da pirâmide de Djoser, de Saqqara, aqui é região de Saqqara, né? Inclusive, Saqqara é uma região que sempre vem sendo estudada, né? Muitas missões arqueológicas nesse local, sempre com grandes descobertas, né? Quase todo mês a gente tem aí novidades nessa região. Então havia esse fluxo de água ao redor, né, dessa região, semelhante a um fosso. Então, nessa estrutura formada por compartimentos de valas profundas, os pesquisadores eles encontraram uma espécie de canal linear escavado na rocha. Olha que legal. Então, tudo isso, né, vem sendo comprovado, né? Não é nada que foi inventado, tudo com comprovação, tudo direitinho, nada de outro mundo, tá? A galerinha que gosta das pseudagens, do antigo astronauta, né, tá vendo aí que as técnicas de construção vão sendo descobertas e comprovadas, tá? Então, esse projeto que eu falei para vocês, ele funcionaria como uma estação de tratamento de água nessa região, incluindo tipo uma bacia ali de decantação e uma de retenção, além de um sistema de purificação. Então, eles estão descobrindo tudo isso, né? E essa teoria proposta
por esses pesquisadores, né, ela vai desafiar a hipótese que é mais amplamente aceita atualmente, que sugere que esses pesados blocos de pedra para construir, né, usados nessa construção, eles foram transportados com o uso de rolos e levantados ali por meio de uma série de rampas, né? A gente tem essa hipótese assim que é defendida atualmente, né? E assim, se essas novas descobertas desse sistema hidráulico forem realmente confirmadas, eles vão ter que testar, né? Vão ter que realmente testar para saber se reproduzir aí o modelo para confirmar a pesquisa, né? Tem que seguir a metodologia científica, né? E se essas novas descobertas forem confirmadas, essa pesquisa ela indicará que os antigos egípcios, eles já possuíam conhecimento ali avançado em sistemas hidráulicos muito antes do que a gente imaginava pelos pesquisadores mais modernos, né? Então, eles já se utilizavam dessa tecnologia lá atrás. Então, os antigos egípcios, pessoal, eles são famosos ali por seu pioneirismo, pela maestria em hidráulica por meio de canais. A gente vê essa preocupação que o antigo egípcio ele tinha de construir canais para fins de irrigação. A gente vê isso em várias regiões, ali em Hawara, né? Quando eu falei do labirinto de Hawara, a gente vê que tem um canal, passa pertinho ali do labirinto. É justamente uma forma de... Eles fazem esses canais para aumentar a irrigação nessas áreas, né? A gente vê que a maior parte do Egito é o quê? Deserto. E o rio Nilo, ele cruza ali uma ampla região, e é desde Uganda, né? Ele vai ali em direção ao mar Mediterrâneo, se abre naquele delta. Então a gente vê que o Nilo ali, a base da economia do passado, estava ali, e a importância de fazer canais para pegar essa água do Nilo e levar para outras regiões, outras localidades. É uma forma de irrigação. Eles também eram especialistas em barcaças para transportar esses grandes blocos de pedra, né? Essas pedras enormes. A gente tem papiros com esses registros, tá? E esse trabalho, ele vai abrir uma nova linha de pesquisa, que é justamente o uso dessa força hidráulica para erguer essas estruturas massivas construídas por esses faraós. Olha só que interessante, né? Então, mais uma técnica de construção de pirâmide que a gente vai descobrindo, né? Então, eu achei assim bem legal, né? Trazer isso para vocês.